Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo certo? Alan Patrick pode deixar o Internacional se transferir para o Corinthians? O que você tem de informação sobre essa situação e qual a possibilidade do camisa 10 deixar o estádio Beira-Rio? As primeiras palavras de Agostinho Rojo, zagueiro uruguaio, primeira contratação colorada nessa janela de transferências, após aí a sua concretização e sua vinda para o Internacional, inclusive com ele revelando que dois jogadores foram fundamentais para sua vinda para o Internacional. A novela Vitão muito longe de terminar. O que você tem dessa situação? Vitão vai sair, vai ficar? Tem embaixador sobre essa situação? Dois jogadores voltando para o estádio Beira-Rio. Inter pode fazer uma graninha com esses dois atletas, e a improvisação e os testes feitos por Roger Machado para a partida diante do Atlético Paranaense nesse próximo fim de semana. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter, mas antes eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe teu like. Bora para esse conteúdo de Inter. O Colorado, que teve a semana toda cheia para treinar, afinal de contas o Colorado cai fora da Copa do Brasil, então aproveitou a semana para treinar. E nos bastidores as negociações continuam. Um jogador que foi o primeiro a chegar como contratação nessa janela de transferências, Agostinho Rojo, zagueiro uruguaio, que vem aí para ser reforço do Colorado por uma temporada. Ele estava lá no Hertha Berlim da Alemanha. O jogador que tem 1,91 m de altura, 26 anos de idade, uruguaio, estou ali mais pelo lado direito, mas até pode jogar pelo lado esquerdo. Ele que veio aí para ser uma espécie de reposição para a possível saída do Vitão, que a gente vai falar ainda aqui neste vídeo. Ele já treinou, já está no bid, já pode estrear quando o Atlético Paranaense, mas tem que ver toda a questão física, ritmo de jogo, carga muscular do jogador, aquela coisa toda. Mas eu fui visto inclusive treinando, tem uma foto que está do lado do Sérgio Rocher, goleiro uruguaio do Internacional. E o jogador deu suas primeiras palavras à TV Inter, a TV das redes sociais do Internacional, onde o jogador resumidamente falou da felicidade de estar no Internacional, do desafio que é vestir a camisa do Internacional, do peso que tem, da história, dos títulos que o Internacional conquistou, tanto nacionalmente como internacionalmente. Mesmo o Internacional estando muito tempo sem título, é um time grande, é um clube grande, então tem uma história muito grande, muito pesada, e o jogador se sente muito motivado a vestir a camisa do Internacional. Ele falou que é um jogador mais raçudo, mais brigador do que técnico, mas que veio aí para ajudar e que não vai faltar vontade da parte dele. Inclusive ele contou um bastidor que, antes de vir e sacramentar a sua vinda para o Internacional, ele fez a consulta a dois jogadores para consultar, para ver como é que era a vida em Porto Alegre, como é que era o Internacional, como é que é o estádio Beira-Rio, a história do clube, se seria assim, uma boa ou não vir para o Internacional. Ele fez ligações e consultas a Sérgio Rocher, goleiro uruguaio do Internacional, e Carlos de Pena, que hoje defende as cores do Bahia, e segundo ele só escutou maravilhas. Só escutou elogios da estrutura, do clube, da cidade, da torcida, e que pela indicação tanto do Carlos de Pena, Uruguai Carlos de Pena, como do Sérgio Rocher, seria sim uma boa o jogador vir para o Internacional, deixar o Hertha Berlim, onde ele estava por lá, fez apenas 4 jogos nessa temporada. Antes disso, ele estava se recuperando de uma grave lesão, se recuperou, ficou atuando pelo grupo B, time B, perdão, do Hertha Berlim, e vem aí agora para ser uma possível reposição a uma possível saída do zagueiro Vitão. O que tu achou dessa contratação? Tu acha que foi uma boa por parte do Colorado? Agostinho Rojo, o zagueiro uruguai, já está no bid, mas espera para ver se o jogador vai ter condições clínicas, ou pelo menos condições físicas, para estar pelo menos à disposição no banco de reservas aí no próximo domingo diante do Atlético Paranaense. E a novela Vitão, Matheus Vitão vai sair, não vai? Tinha toda uma negociação com o Real Betis, inclusive ele teria ligado pro Johnny, que foi volante colorado até a final da temporada passada, para saber como é que era a cidade por lá, como é que era o Real Betis, como é que era a estrutura. A mesma coisa que o Agostinho Rojo fez para vir para o Internacional, o Vitão fez para sua possível ida para o Real Betis. Conversou com o Johnny, gostou do que ouviu e estava praticamente certo a sua ida para lá, mas no último momento, na hora de dar assinaturas nos papéis, trocar papelada, apertar as mãos e todo mundo seguir sua vida, o Internacional deu para trás informações do Wagner Martins, colega aqui no canal do YouTube. Wagner Martins não precisa apresentações, né? Ele deu a informação que no último momento o Internacional aumentou a pedida e o time espanhol deu para trás e se retirou da negociação. Inclusive,
o intermediador, os representantes do Vitão vieram para Porto Alegre para tentar desenrolar essa situação, mas parece que está tudo travado no momento. Informação também do Wagner Martins, que o Vitão inclusive teria pedido para não jogar contra o Palmeiras. Mas o Roger Machado foi lá, conversou com o jogador, contou, né, a história triste, que precisava do atleta, aquela coisa toda, que convenceu o jogador a ir diante do Palmeiras. E não foi mal na partida, até saiu com um pouco de dor na metade do segundo tempo, e não foi mal na partida, jogou bem. E o jogador agora aí tá nessa situação onde o seu empresário aí tá vendo algum mercado para o Vitão e que tem desejo de jogar na Europa. Tu acha que seria uma boa a saída do Vitão? Tu acha que o Vitão já deu o que tinha que dar ou é um jogador fundamental que o Internacional tinha que fazer um esforço para manter aqui no estádio Beira-Rio? E o Colorado aí que vai ter que ir atrás de mais reforços para suprir as suas saídas. O outro que pode sair, né, é o Fabrício Bustos, que já está praticamente lá no River Plate da Argentina. Os testes feitos por Roger Machado durante essa semana. Ele perdeu jogador, já não vai poder mais contar com o Vitão, possivelmente não vai contar com o Vitão contra o Atlético Paranaense, não vai contar com o Fabrício Bustos contra o Atlético Paranaense também, então ele vai ter que dar uma improvisada. Vai ter que improvisar, vai ter que dar seu jeito. Foi isso que ele fez. Nessa semana, segundo as informações que a gente tem, segundo as informações que eu também consegui colher, Roger Machado testou Igor Gomes e Robert Renan na zaga e na lateral direita o Bruno Gomes. A gente sabe que o mercado pode atuar por ali, o Rômulo também pode, mas a tendência é que seja Bruno Gomes na lateral direita e na zaga e Robert Renan pela esquerda e Igor Gomes, perdão, pela direita. Na lateral esquerda continuou o Bernabé. Esses foram os testes feitos aí por Roger Machado, que vai poder contar com o Wanderson e também com o Thiago Maia para essa partida, tá certo, pessoal? 2 jogadores voltando para o Internacional. Que história é essa, Matheus? Tem jogador voltando para o Internacional, tem jogador voltando para o estádio Beira-Rio. São 2 atletas voltando de empréstimos. O primeiro é o jovem Vinícius Rangel, lateral esquerdo, 20 anos, que estava lá no Lauletano, da 4ª divisão do futebol português. O time por lá não quis continuar com o atleta, rescindiu com o vínculo com o jogador, rescindiu o vínculo com o clube, está voltando para o estádio Beira-Rio e foi muito bem nas categorias de bases, mas não teve chance no time profissional. E jogando na 4ª divisão do futebol português, é muito improvável que o Roger Machado vai aproveitar esse jogador e é possível que esse atleta aí seja repassado a outro clube. Além dele, outro jogador voltando é o Paulo Vitor, isso mesmo, Paulo Vitor, que tem um longo contrato com o Internacional. Ele veio contratado do Botafogo, não deu certo, é lateral esquerdo também, e hoje está na reserva do Ceará. O Ceará não faz muita questão de ficar com o jogador. Ele vai ser devolvido para o Internacional, onde o Colorado, tanto na situação do Vinícius Rangel, de 20 anos, como na situação do Paulo Vitor, o Colorado pensa em fazer uma grana e repassar esse jogador aí. São negócios de ocasião que o Colorado aí conseguiu de último momento nessa janela de transferência de meio de temporada. Outro jogador que pode estar deixando o Internacional também, que pode ser repassado, é o Matheus Gadorini, atacante, que estava defendendo as cores do Ituano por lá e não conseguiu performar muito bem. E é outro que o Internacional até tem proposta da Europa e o jogador pode deixar o Colorado e pode estar se transferindo para o futebol espanhol. Tu gostaria que o Roger Machado aproveitasse esses atletas? Tu acha que esses atletas não servem para o Internacional e o Colorado tem que ir no mercado? Falando em questão de mercado, de venda de jogadores, de chegada de jogadores, surgiu informação, o Lucas Colar trouxe informação lá no seu canal do YouTube, que o Corinthians está de olho no Alan Patrick, isso mesmo, camisa 10, Alan Patrick, que tem contrato com o Colorado até o final de 2026, renovou seu contrato aí ainda ano passado, depois daquela temporada excepcional que o Alan Patrick fez ano passado, a assistência para gol contra o Bolívar, das quartas de finais no jogo de ida lá na altitude, em La Paz, para o gol do Ener Valencia, ele que cobrou o escanteio para o gol do Gabriel Mercado no jogo de volta no estádio Beira-Rio nas oitavas de finais contra o River Plate, ele que fez o segundo gol do Internacional, golaço de falta também contra o River Plate, foi um jogador decisivo no Campeonato Brasileiro ano passado, fez aquele golaço que ficou marcado contra o Santos, aquela goleada do Internacional de 7-1, onde ele faz aquele golaço por cobertura diante do goleiro santista, e outras atuações do Alan Patrick que foram fora da média, né, fora da curva. E o jogador vem sido alvo de protesto da torcida do Internacional. Teve até aquele protesto que a torcida organizada fez junto a outros torcedores lá no CT de Alvorada, na Morada dos Quero-Quero, onde teve aí
de protesto contra o presidente Alessandro Barcelos, o Felipe Becker, que já deixou o Inter, o Magrão, sobrou para o Alan Patrick também cobranças de raça, de vestir a camisa, de mais desempenho, e o jogador também é balançado com essa situação. E o Corinthians vê no Alan Patrick uma possibilidade de contratação, mas não nessa janela. É para o próximo ano, pois o Alan Patrick já fez 7 jogos com a camisa colorada nesse Campeonato Brasileiro, e o jogador pode ser uma possível saída para o ano que vem. Pelo menos o Corinthians fez consultas, ligou para o jogador para saber como é que ele estava, qual era a situação dele, se ele estava feliz por lá, o que ele pensa do futuro, e parece que a situação, pelo menos nesse momento, vai ficar por isso mesmo, pelo menos nessa situação, pelo menos nesse momento, o Alan Patrick não deixa o Internacional. E eu quero a tua opinião, tu acha que o Alan Patrick deveria deixar o Colorado? O Internacional tinha que ir atrás de outro atleta? De outro que pode estar muito perto de ser anunciado é o Tabata, né? Jogador que estava lá na Europa ou no Catar, pertence ao Palmeiras e a qualquer momento pode ser anunciado pelo Colorado. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!